Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui, conversando e fazendo uma trajetórias com pessoas que são muito especiais. A pessoa de hoje é sensacional, é mais uma sensacional. Aliás, tem uma coleção de pessoas sensacionais aqui, que eu um dia acho que eu vou editar lindas e importantes que foram ditas. E vocês sabem que quando eu faço um convite a alguém, eu proponho a esse alguém que realmente abra seu coração. E por vezes, e muitas vezes, na maioria das vezes, eu fico emocionada aqui, ouvindo grandes histórias e aprendendo com essas biografias de pessoas como a nossa querida Paty Leivas, que aceitou meu convite. Muito obrigada, Paty, por estar aqui hoje conosco, conversando e compartilhando a tua vida. Para você Boa saber, noite. Imagina, Suzana, quem tem que agradecer sou eu. É um privilégio estar aqui contigo, nesse sofá, vamos dizer assim, né? Que já recebeu tanta gente bacana e ainda vai receber, que eu já tenho um spoiler aí de quem vem pela frente, mas é um prazer e conversar contigo sempre é um aprendizado. Então, estou aqui de coração aberto. que legal. E sabe, Paty, que um dos critérios que eu tenho para selecionar as pessoas, primeiro são pessoas acessíveis, pessoas assim simples, que realmente abram e são dispostas a abrir seus corações, não no sentido de serem defasadas, não é isso, mas no sentido de entenderem e perceberem que as nossas vidas são muito semelhantes, não em função das situações em si, e sim em função dos sentimentos com que nós levamos a vida acontecer. E nesses sentimentos, como eu digo, os medos, as coragens, as alegrias, as tristezas, nós somos todos iguais, todos temos. Só não temos quem não fala sobre isso. E o Trajetórias tem a missão de que a gente fale sobre isso. Abra o coração e a gente se mostre mais uma vez que somos todos seres humanos muito parecidos e a nossa vida será muito melhor se nós descermos do pedestal e falarmos sobre a vida como ela é. Então, hoje, eu gostaria de escutar a vida da Paty como ela é. Tu pode fazer uma pequena história da tua vida, Paty? Pequena vai ser já difícil, né? Ao longo dos É 46 verdade. anos bem vividos, e posso afirmar que muito bem vividos, resumir é uma das características que eu não tenho, assim, eu não consigo, eu sou prolixa. Mas só complementando o que tu disse, né, nessa introdução a essa live, realmente, todas as pessoas, eu acho que passam pela Terra por algum motivo. E a gente vai aprendendo a viver vivendo. Né? Não tem uma cartilha, não tem um ensinamento. Hoje até tem muito mais, porque existem pessoas, muitas pessoas aí que nos trazem o autoconhecimento, que nos fazem ter uma melhor interpretação dos fatos que vão acontecendo na vida da gente. Edu Conte, que está aqui, inclusive, nos prestigiando, é um deles, Querido, né, né? querido? É, Mas já temos muito mais facilidade para poder levar a vida e passar por problemas e por situações. Mas eu acho que a grande verdade disso tudo, né, Suzy, é que todas as coisas podem acontecer com todas as pessoas. A forma como a gente vai lidar com elas é que vai nos diferenciar. Então, algumas pessoas vão passar batido por algumas situações, algumas pessoas vão sofrer muito com a mesma situação, algumas pessoas vão dar uma super reviravolta e com uma coisa que para uma é um problema, isso vai virar um trunfo para outra. Então, a forma como a gente lida com cada situação que se apresenta é o que faz realmente nós sermos seres diferentes e diferenciados, inclusive. E eu acho que é isso que tu vem mostrando aqui, né, podendo ter esse papo com várias pessoas que têm trajetórias distintas. legal. Paty, eu vou te ajudar um pouquinho com relação à tua trajetória e vou te Vamos ajudar a lá. resumir um pouquinho mais. Paty, filha única, dois pais, pai e mãe, né? E tendo estudado em bons colégios, de uma família um pouco mais recatada, no sentido de ser um pouco mais tímida. A Paty, uma pessoa expoente
no empreendedorismo, tendo passado por bons colégios, boas escolas, tendo feito, cursado direito, muito mais por sugestão dos pais do que por vontade própria, né? E nesse meio tempo, a Paty passa por uma situação mais delicada em função de que o pai dela teve uma desilusão forte no seu negócio. Quando eu conversei com a Paty anteriormente, ela me contou como é que ela passou por essa situação. Conta para nós, Paty. Então, essa foi um bom resumo, né? A filha única, família classe média, super padrão, assim, porto-alegrense, né? Pessoas que tinham uma certa possibilidade, mas não abastados, assim, uma família realmente simples, mas que fez muita questão e teve privilegiou muito os meus estudos. Então, eu estudei até a quarta série em um colégio público, aqui de Porto Alegre, um colégio estadual. Depois, na quinta série, entrei no Anchieta, onde fiquei até completar o terceiro ano. Era realmente, né, uma vontade da minha mãe e do meu pai que eu tivesse o melhor ensino. Então, isso era lá, como eu disse, uma família de classe média, então era mais custoso manter essa filha, mesmo única, em um colégio claro que era, mas para eles era o que interessava e eu hoje, né, compreendo e honro tudo isso que foi feito. Passei depois a estudar na PUC, muito assim, porque o que tu vai fazer na faculdade, gente, eu nem sabia, 17 anos, né, eu acho uma loucura o que a gente faz, assim, hoje até vocês que têm filhos, às vezes fica naquela pressão, tem que estudar, tem que escolher o que vai estudar. 17 anos a criatura está recém conseguindo colocar alguma ideia na cabeça. Hoje ainda com essa imensidão de possibilidades, acho mais difícil ainda. Mas naquela época eu tinha uma ideia de que o direito seria a minha casa, né? Eu tinha uma facilidade de comunicação, então aquilo ali foi uma frase, inclusive, que a minha mãe falou numa brincadeira, mas eu tomei para mim, que era assim, vai fazer direito que tu vai ganhar ou por persuasão ou por estonteamento. Vai ou por bem ou vai por mal. Então, entrei na faculdade, aquela coisa bem de guria ainda, faculdade de manhã, sabe? Não tinha o peso de ser o meu compromisso de vida. O que eu vou fazer pro resto da minha vida para ganhar dinheiro, para me estabelecer como uma pessoa, como um ser humano? Não tinha esse pensamento, era só, vamos passar no vestibular. E aí, lá pela metade da faculdade, eu já não queria mais nada com direito, não me identificava em nada com o estilo de trabalho, de estudo, nada. E fui fazer estágio, que era uma necessidade, aí disse, não vou trabalhar com isso. E nesse meio do caminho eu já estava fazendo algumas coisas muito mais relacionadas à área de relações públicas do que à área do direito. Eu já tinha um círculo muito bom de amigos, que isso, com toda certeza, né, o colégio me trouxe, conseguia influenciar, né, as pessoas. Hoje acabo que retomo essa influência em função da pandemia, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas já consegui influenciar as pessoas de uma forma muito diferente da que é hoje, porque fazia tudo isso de uma forma analógica, era telefone com fio, né, Suzy? Isso mesmo. Era convite impresso e telefone com fio. Então, assim, tu aí, RP, renomada, quantas coisas diferentes a gente tinha que fazer naquela época para amealhar convidados, para criar um mailing, né? Então, comecei a trabalhar já com essa área, mais na metade da faculdade, e ali, quando terminei, já tinha um bom renome, já sabia que não ia levar o direito adiante. Tanto que nunca busquei o meu diploma. Não? Nunca. Ô, Paty, deixa eu te perguntar uma coisinha aqui. Na faculdade, como é que tu levava a vida? Tu levava conversando com as pessoas? Tu já visse a portinha aberta para festas e tinha um certo pendor para fazer isso acontecer? Como é que aconteceu o teu início na vida social?
Eu sempre fui muito molecona, assim, eu tenho, inclusive Freud explica, né, eu tenho síndrome de Peter Pan, então, assim, eu era muito guria na faculdade, não dava a real importância do que era uma faculdade de Direito, né, e Uhum. eu tinha já colegas que estavam muito imbuídos do espírito de ser realmente grandes advogados, grandes magistrados, que queriam depois, né, ir ser juízes e essas coisas, e as pessoas já estavam muito empenhadas, já estavam sentados lá na primeira fila, estudando super, e eu era mais na flauta, assim. Passei toda a minha época de faculdade super nas coxas, não fui uma excelente aluna. Eu fiquei um semestre a mais, inclusive. Foi melhor ainda porque eu conheci mais gente, porque eu passei de uma turma para outra, né? Tive mais colegas do que a maioria da minha turma, mas sempre fui bem na flauta, então não tinha muita responsabilidade na época da faculdade, não. Quis terminar, quis fazer, né, a conclusão do curso, ao menos, muito mais para honrar o que, né, os meus pais tinham pago e investido para a minha educação, mas, e aquela frase clássica que, infelizmente, hoje a gente escuta bem menos, mas era de, se eu for presa, tenho diploma, sabe? Então, terminei a faculdade, assim, porque tinha que acabar, mas eu nunca levei muito a sério, não. Ô, Paty, e ao longo da tua vida, enquanto filha, tua mãe e teu pai, profissionais de áreas, como é que foi a situação? Minha mãe, farmacêutica bioquímica, trabalhou durante muitos anos cedida para Carris, né? E eu acompanhei, foi muito legal essa época da vida, assim, eu era bem criança e acompanhava ela bastante no trabalho, até em função, assim, de não ter uma pessoa para cuidar, enfim. Mas muitas vezes eu ia para o trabalho com ela porque eu queria mesmo, a gente tinha uma pessoa que nos acompanhou durante muito tempo da vida, até hoje ainda nos acompanha, mas eu adorava ir para Carris, trabalhar com a minha mãe. Então, aí eu conhecia um mundo que era diferente. Eu era criança, devia ter 7, 8 anos, sei lá, e eu ficava fazendo coisas com ela de almoxarifado. Ela trabalhava numa parte mais burocrática da farmácia, que atendia todos os funcionários da companhia Carris Porto Alegrense, né? Então, eu ficava fazendo coisas de almoxarifado, daí eu já dizia, ai, não, é administração. Aí tinha lá o Dr. Kramer, nunca vou me esquecer, o primeiro dentista que eu fui na vida, que era também para os funcionários da Carris, e eu ia lá e dizia, ai, não, olha, posso ser dentista, e ficava mexendo nas coisas, sentindo aquele cheiro de coisa de dentista. Então, foi uma época muito legal de aprendizado, assim, dessa coisa das profissões. Meu pai, administrador, foi uma das pessoas das empresas que trouxe toda a parte de importação de milho e soja transgênica para o estado, isso lá nos anos 80, né? Então trouxe uma empresa alemã para cá e teve, né, como tu mesma falaste, teve uma questão super ruim, assim, tinha 3 sócios, um dos sócios deu um calote nele, no outro sócio, ele entrou numa depressão muito profunda, e ali foi uma derrocada, assim, uma pessoa que já tinha uma saúde bem debilitada e ele faleceu super cedo, para véspera de fazer 60 anos. Então, foi bem cedo mesmo. Minha mãe me teve um pouquinho mais tarde, né? Eu não sou uma filha tão temporona, assim, foi com 32 anos, que para a época não era cedo. Agora, nada, tem filho com 40, 45. Cláudia Raia, maravilhosa, grávida com 50 e poucos. Aham. Né? Mas para a turma da minha mãe, eu ela me teve mais tarde, assim, né? Então, e hoje está super bem, véspera de quase fazendo 80 anos aí, daqui a pouco, ainda tem uns bons anos pela frente, mas está super bem. Só que ela é muito introvertida, ela é tímida, ela não é uma pessoa assim, com esse meu jeito, né, que fala com todo mundo, assim, ela é mais reclusa. Ô, Paty, e como é que tu lidaste com a dificuldade do teu pai? O que representou para ti isso? Isso, sabe, que foi uma coisa muito bacana quando tu pensou, quando tu falou isso, porque eu realmente não, acho que eu nunca tinha parado para analisar isso, assim. A questão toda, né, do roubo, do calote, vamos dizer assim, foi problemática porque balançou com as estruturas financeiras da minha família, né, num momento bem crucial, assim, que era esse. Eu acho que eu sou muito ruim de datas, tá, Suzy? Então eu não sei te dizer ano, não sei te dizer nada, mas eu não tenho nenhuma recordação ruim da situação de grana. Sabe, eles nunca me deixaram sentir assim que vamos ter que te tirar do colégio, alguma coisa assim. Então,
acho que foi uma coisa que foi muito bem lidada ali entre eles, né? Outras coisas talvez não tenham sido tão bem, mas isso foi bem lidado. E a minha mãe, nesse momento, serviu muito de exemplo, que depois, só que eu fui entender que era um exemplo, né? Na época não tinha essa visão, mas ela virou o arrimo da família, e aquilo ali me fez ver uma força muito maior nela, né? De uma mulher que disse, não, tá tudo certo, eu seguro as contas, é tudo comigo e vamos embora. Então, aí tem uns amigos chamando aqui mamadinha, que eu chamo a minha mãe de mamadinha. Então, é isso. Então, não chegou a ser traumático, né? Não me tirou assim, sei lá, tínhamos uma casa na praia, vendemos. Não era. Não, como era uma família que tinha uma vida simples, a coisa continuou praticamente igual, só que a minha mãe tinha que fazer mais esforços, né? Com toda certeza. Ô, Paty, a tua força vem daí? Vem desse episódio? Sei te dizer se é isso, assim, eu sempre fui muito... Eu sempre fui muito metida, tá? Pronto, falei. Uma criança criada por adultos, né? Muitos adultos em volta. Minha mãe tem uma irmã que não teve filhos e que é casada, são os meus padrinhos, são as pessoas mais próximas da minha vida, assim, na família, né? Um núcleo familiar muito pequeno, mas eles são os mais próximos e também sempre foram muito presentes, assim. E eu era muito metida, muito de conversar com adultos, de ficar me metendo nos assuntos dos adultos. E essa minha madrinha, professora de filosofia, muito culta, meu padrinho estudante de medicina, não, já era médico na época, né, mas era de São Leopoldo, veio para Porto Alegre estudando medicina, fez uma grande carreira, uma grande vida, e eles me davam muito essa cancha, sabe? Eles me deixavam conversar, me puxavam. Então eu meio que achava que eu era grande, sabe? Eu nunca me considerei muito adolescente, nem eu já era metidinha, assim. Então eu acho que isso fez com que eu tivesse mais possibilidades até, né? Porque as conversas eram em outro nível. Claro. E acredito que vem um pouco desse convívio familiar com muitos adultos. Eu não tinha realmente uma coisa muito de criança perto, de ficar fazendo brincadeirinha boba, assim. Tinha, claro, né? Tem uma amiga minha que até hoje a gente retomou a amizade, é uma coisa bem legal, porque é minha amiga desde os 4, 5 anos de idade, assim. Mas a gente brincava de boneca, de coisa assim, mas tinha também umas brincadeiras legais relacionadas à filmagem. Essa minha amiga, o pai dela na época tinha uma câmera filmadora, que era o máximo, e a gente gravava vídeos e fazia telejornais. Então eu acho que eu era uma criança bem desenvolvida, fui uma criança bem desenvolvida. Agora eu vou dar um pulo na tua vida, porque essa história é maravilhosa. E eu vou comentar com vocês, porque eu me lembro da Paty, que trabalhava, na verdade, foi indo com esse jeito dela, e daqui a pouco ela começava a trabalhar nas portas das casas sociais. Aquelas boates que a gente gostava de ir, aquelas festas, estava a Paty sempre lá. E uma das coisas que me chamou a atenção na Paty, porque eu também reparava isso, é que a Paty sempre dava um jeito de colocar para dentro pessoas que necessariamente não tinham sido convidadas. Mas o acesso era pela Paty. O que dava uma condição para as pessoas que não haviam sido convidadas especial, porque elas passavam a pertencer. Né? E assim e a Paty, e eu, já uma relações públicas formada, convivendo com a Paty Leivas, sabendo que a Paty Leivas não era RP. Ela era uma advogada. Mas ela tinha uma competência no social, no fazer, no engajar, na integração, sensacional. Nos conta sobre isso, Paty. Sabe que eu acho que uma das coisas que é uma característica que a gente tem que ter, né? Quem lida com o público tem que ter é gostar de gente. Né? E eu adoro gente. Qualquer tipo de gente. Claro que tem umas pessoas mais chatas que a gente não gosta tanto. Mas assim, se for educado comigo, se for educado com o segurança que tá na porta, sabe? Nossa, vai me ter inteira, não tem problema nenhum. Então eu sempre tive essa característica de assim, vamos resolver. A questão é resolver. Né? E para quem tá na porta, né, como tu bem disse, isso é uma necessidade, porque aquela história, e a gente vinha de uma história, né, de RPs
nariz empinado, de exato, pessoas que barravam só por barrar, para dizer, ó, eu tenho o poder de te deixar exato, na rua. é fato. E eu não tinha isso, eu não achava que tinha que estar na rua. Acho que é ser mais um para entrar, mais um para consumir. Se não, se tá bem vestido, nossa, tá tudo certo. E então eu acho que eu quebrei isso, quebrei esse estigma dos RPs metidos de Porto Uhum, Alegre, sabe? De pessoas inatingíveis. uhum, E também muito porque, para mim, aquilo ali sempre foi trabalho, né? E eu digo isso, assim, até hoje, quando algum cliente, alguma coisa vem e diz, a gente quer um mailing assim, assim, eu digo, beleza, o mailing vai ser o que for interessante para ti. Se os meus amigos, se o meu núcleo, né, mais próximo for interessante para ti, ele estará lá, senão, não. uhum. Meus amigos deixam para minha festa de aniversário, não para os eventos dos meus clientes. E como muitas vezes são coisas desejadas, né? Às vezes eu também levo um carão de gente dizendo, mas tu não me convidou. Mas tu não era perfil, sabe? Tá. Então a gente tem que ter essa consciência de que é trabalho, né? E para mim aquilo ali era um trabalho muito prazeroso. Tem um pedacinho aí que a gente pulou, né? Que eu acho que é interessante até para entender pela minha origem não ser, né, de high society, eu não era glamour girl, eu não tinha todos esses insights que a nossa cidade entregava e entrega hoje, que eu hoje pertenço, né, mas eu não vinha desse mundo, então eu não tinha aquela pecha de, assim, me achar melhor do que a pessoa que estava na porta para entrar. Né? E Uhum. eu acho que isso é que trouxe essa proximidade. Eu trabalhei muito também durante meu período da faculdade em loja de shopping, tá? Eu fui vendedora de várias lojas, inclusive eu acho que ela estava aqui agora, não sei se era aquilo na live que eu estava vendo antes, a Yara Sati estava por aqui, trabalhei na loja dela, trabalhei na Brickell, se vocês vão lembrar, a Brickell foi uma das primeiras lojas que vendia esses ornamentos de Natal, né, coisas importadas, e então assim, eu queria ganhar dinheiro, eu queria gastar mais dinheiro do que eu ganhava, na verdade, né, do que a minha família podia me proporcionar. Então eu nunca achei trabalho uma coisa feia. E talvez essa maleabilidade que me colocou nesses lugares de destaque no final das contas, porque no final do dia ninguém quer ter que lidar com alguém arrogante, com alguém chato, né? As pessoas querem sorrisos e boa recepção. Com certeza. Ô, Paty, e aí, dando um pulo para cá, hoje tu és uma mulher totalmente autônoma, dona de ti, faz a tua vida, tem o giro com a Paty, que é uma coisa sensacional. Nos fala sobre isso, porque aí para vocês entenderem, vocês que estão junto conosco aqui, quando eu fiz a primeira conversa e nós fizemos o roteiro conjuntamente, a Paty me contando a história dela, que eu também não conhecia tão profundamente assim, ela me falou exatamente sobre assim, o aprendizado da humildade que era praticado por ela na porta, nos acessos, que permitia o acesso às pessoas aos grandes eventos, né? E eu achei isso muito interessante, porque, na verdade, ela não deixava de ser a ponte para o processo, porque, afinal de contas, eu estava ali fora e eu queria entrar, tinha que ser através dela, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre esse aprendizado, a vantagem e o positivo de ser humilde. Mal do pó viemos, ao pó voltaremos, né, Suzy? No final das contas, ninguém é mais do que ninguém. Existem, né? Obviamente, a gente vive numa sociedade onde existem, não, nem poderia falar assim, castas, mas a gente sabe que existe. Né? Uhum. As pessoas se colocam em lugares, muitas vezes, de superioridade, mas isso é uma coisa que, quando tu perde, por exemplo, a saúde, isso não vale mais nada. E a Uhum. gente passou agora, acho que por esses últimos 3 anos praticamente, né, com tantas incertezas relacionadas ao que nós vamos ter para frente, a como a gente vai poder viver, que a gente teve que se render à humildade, porque não tem outro caminho. Tu tem que ser humilde para entender que tu não pode sair de casa, ou tu tem que ser humilde para entender que tu vai entrar num lugar de máscara, ou tu tem que ser humilde para entender que se tu não ajudar o mercadinho do lado da tua casa, esse
esse ecossistema vai ferrar com a cidade inteira. Então, a humildade, ela está em todos os momentos da nossa vida. Só que, quando se trata de poder, né, e aí a gente tem toda essa bandidagem aí na área política, que nos faz cada vez mais acreditar que realmente tá difícil de viver, né, no mundo hoje, não é só no Brasil, tá? Fala sempre do Brasil, mas não, tá? Isso é geral. Por quê? Porque muitos não têm humildade, eles não têm humildade de olhar para o lado, não têm humildade de entender que uma hora é ele que não vai estar naquela posição de poder. Então, assim, eu realmente acredito que não existe outro caminho para o ser humano do que a humildade. Tu vai ter consciência e saber das tuas virtudes, saber dos teus skills, claro que sim, isso é super importante para que a gente se posicione no mercado de trabalho, para que a gente se posicione na lida com os amigos, né, para que tu não seja sempre o corinho da história, para que tu tenha um bom relacionamento amoroso, que também te bote numa pessoa shoulder to shoulder, né, não é alguém que vai te mandar, nem alguém que tu vai obedecer, mas não existe outra maneira de viver sem ser humilde. Do meu ponto de vista é isso. E esse teu lado espiritualizado, esse teu lado místico também, que busca muito o centro da tua vida, ele vem da onde, Paty? Totalmente meu, criado por mim, inventado. Não tenho nada de coisas ligadas à religião por parte da minha família. Fui aquela, assim, ó, fui me crismar porque todo mundo ia, sabe? Minha mãe e meu pai não eram de frequentar igreja nem nada, mas aquela coisa, no colégio todo mundo se crismava, então eu me crismei. Desculpa. Nunca tive muita ligação assim com a Igreja Católica, como era antigamente, como ainda é hoje, né? Eu comecei mais ali na época da adolescência a ter alguma predileção pelo espiritismo, aí fui buscar, frequentei durante bastante tempo o centro espírita, depois fiquei muitos anos afastada, agora voltei, mas tenho muita vontade e interesse por coisas holísticas, assim. Eu tenho algumas... Agora me vou me engasgar. Desculpa. Eu tenho algumas evidências, assim, na minha vida que comprovam o quanto esse lado mais transcendental, assim, me ajuda, né? O quanto, quando eu estou alinhada com esses seres que a gente não enxerga, que como eu fico melhor e como eu produzo melhor. Então, tenho as minhas queridas de estimação, uma tá ali, tá aqui, inclusive a Sally, que é, eu chamo ela de minha bruxa, né, mas ela é a bruxa mais do bem que existe, mas é que para mim bruxas são do bem. Então também tem isso, né? Tem gente que vai achar que sim, tem gente que vai achar que não, para mim são. E eu tenho uma fortaleza muito grande nessas coisas holísticas, assim. Já quis estudar Wicca, não fui muito a fundo, mas estou agora há algum tempo fazendo barras de Axis, que também, né, é uma terapia mais conceitual, assim, adoro. Então eu gosto muito disso, me fortalece muito. Paty, esse autoconhecimento começou quando? E começou por quê? Ah, começou tarde. Começou bem tarde. É? Eu já estava chegando nos 40. Na verdade, foi um rompimento de um relacionamento. Eu tinha um namorado que estava completando 5 anos, ele morava em São Paulo, eu aqui, eu ficava numa ponte aérea. Cansei da bagaça de ficar pegando avião. E eu tava meio que assim, tá, vai ou racha, né? Rachou e eu disse, bom, beleza, então agora eu vou cuidar de mim. Eu tinha, enfim, tido algumas questões ali, que eu sei que tu quer entrar também, né? Eu consegui, nesse meio tempo, entre os 35 e os 40, que foi a época que eu fiquei com esse namorado, consegui entender que eu não tinha a intenção de ter filhos. Ali foi a minha, sabe, o meu... Não quero mesmo, sabe?
aquilo ali também ia gerar outras coisas, então eu disse, ó, agora eu vou cuidar de mim. E aí uma série de fatos foram acontecendo e pessoas chegando perto da minha vida, assim, que foram me fazendo me testar em diferentes formas, né? Uma delas foi a Débora Tessler, que é minha amiga até hoje, trabalhamos juntas muitas vezes. Ela me trouxe para um trabalho relacionado a autoconhecimento, que na época foi bem importante para mim, assim, e ali foi uma porta de entrada. Ali eu comecei a buscar essas terapias, vamos dizer, mais alternativas, para entender o que de verdade eu gostava, eu queria, para onde eu queria ir, né? E ali, então, foi com 40 anos que eu comecei a abrir um pouco mais a cabeça para isso. Até então, a minha vida foi toda muito... Foi acontecendo, vai indo no flow, sabe? Mas ali eu comecei a ter um pouco mais de foco do que eu queria para mim. Agora, eu quero te perguntar, é fácil tomar a decisão de não querer ter filhos? Fácil. Aí tem uma outra frase de uma pessoa que também foi muito importante na minha trajetória de trabalho, Eduardo Bier Corrêa, meu primeiro chefe, foi a minha primeira carteira assinada, né, na área de marketing. Ele dizia, fácil é ficar na frente da televisão assistindo e comendo pipoca, né? Isso é fácil. Qualquer outra coisa demanda uma certa responsabilidade até, né? Porque é uma decisão que não tem volta atrás. Então, para mim, ela foi sempre uma decisão muito coerente com o meu estilo de vida. Eu tenho uma predileção pela liberdade, assim, que me faz ter feito essa escolha. Então, nunca foi uma questão assim, mas eu posso me arrepender. Sabe? Eu nunca tive esse pensamento. Então, realmente, foi fácil para mim. Foi fácil. Mas não é para todo mundo, tá? E assim, super fico, me solidarizo com as mulheres que não acham fácil decidir, porque eu também não tive uma família me pressionando, sabe? Não tinha aquela coisa de, ai, mas aí não vai mais ter o legado do teu nome. Gente, olha só, não tem essa responsabilidade. Cada um com seus problemas, sabe? Então, sei que não é fácil para muitas mulheres, mas para mim, relativamente, foi fácil, sim. Paty, é interessante, né? Porque a gente fica te ouvindo e uma das coisas que me marcam muito com relação à tua história é que tu é muito focada no teu eixo, né? É centrado no teu eixo e quando a gente se centra no nosso próprio eixo, não é tão difícil dizer sim ou não, porque nós sabemos qual é a nossa estrutura, né? Da onde vem essa condição? Não é tão assim, né? Eu acho que tudo é processo e andamento de trajetória mesmo, né? Vamos vir por o nome aqui do teu programa. Mas a minha trajetória, que não é grande no autoconhecimento, porque tem o resto da vida ainda, né? Metade da vida ainda para me descobrir ainda e muito mais coisas, mas a minha trajetória me trouxe realmente a uma posição muito mais centrada e de entender, assim, quais são os meus desejos, né, os meus do's, os meus don'ts, assim, com toda certeza. Isso foi muito forte de 5 ou de 6 anos para cá. Mas não é bem assim, né? Eu tenho vacilos inúmeros, né? Tenho meus dias de síndrome da impostora, tem uma série de coisas que eu faço que eu não acho legais. Agora mesmo hoje, né, suscitou aqui a minha rede social tá bombando ali por uma coisa bem polêmica que eu botei, que eu disse, ó, depois de um final de semana de muitos exageros, eu resolvi que eu vou ficar uma semana sem beber. Porque ninguém fala disso, mas todo mundo exagera, principalmente depois da pandemia, né? As pessoas passaram a lidar com álcool como se não fosse nada, e eu disse, olha só, não tá legal, não tô gostando. E isso é uma coisa que não é fácil de dizer, porque as pessoas se envergonham, né, de ter essas falhas. Então, é claro que eu tenho ainda muitos aprendizados e muitas coisas a serem retomadas na minha consciência, mas com toda certeza estar perto de pessoas que somam me ajuda muito. Então, assim, o que eu poderia dizer para quem está nos ouvindo, né? Busquem se cercar de pessoas que te façam bem
Quer seja numa conversa, quer seja numa terapia dessas alternativas, como a gente falou, quer seja num tratamento psicológico, enfim, te cerca de pessoas que te fazem entender quem tu é e apoiam tu ser essa pessoa, porque também alguém que fica puxando teu tapete não adianta, né? Eu acho que isso é o que me deixa mais centrada hoje, é ter gente que me apoia eu sendo quem eu sou. Que bárbaro isso. E como é que tu faz com as pessoas que não são tão simpáticas? Com as quais de vez em quando tu Eu dou um obriga... sorriso, eu dou um sorriso, faço a querida e pico a mula. Não fico muito perto. Mas às vezes tu te depara com algum cliente que não é tão legal, né? Tu sabe que assim, Suzy, é muito doido isso, mas eu acho que os bons se juntam, sabe? E semelhante atrai semelhante, não adianta. É muito raro ter cliente mala. Muito raro. Né? Acontece assim, mas é tão energético isso que é difícil acontecer. Mas, enfim, né, o que eu digo, as pessoas dão o que elas têm, às vezes não é a pessoa, não é o cliente é uma pessoa antes de mais nada, né? Então a pessoa pode estar passando por situações que eu nem sei, daqui a pouco tá não me tratando muito bem por causa disso, mas minha base é sempre isso, eu vou sempre dar o meu melhor, eu sempre vou te tratar da melhor forma possível. Se tu não for tão legal assim, tu vai ficar brava comigo ainda, porque tu vai dizer, meu Deus do céu, eu tenho pavor dessa guria, essa guria ainda é simpática comigo, entendeu? Tu vai ficar puta comigo. Sensacional, sensacional. Tem uma frase tua que eu acho demais, que tu diz assim, chamou, tô indo. O que significa isso? Bora, bora. Eu sou filha... Isso é a frase da minha mãe, filha de perdiz. Né, que diz que quem mora no campo via assim, que os perdizinhos vão, a mãe vai e os perdizinhos vão tudo atrás, né? Uhum. Então eu sou convidou, tenho data, tenho dinheiro, vamos. Bora. Já fiz, para ter uma ideia, eu fiz no estouro da pandemia, né? Eu estava no Egito com duas meninas, uma que eu nunca tinha visto na vida e outra que eu tinha visto 2 vezes na vida. Ela era minha amiga de Instagram, eu adorava ela, gostava da vibe dela, ela estava indo pro Egito, abriu um lugar, que daí uma menina não foi, ela disse, vamos, eu disse, vamos. Fui para o Egito, com uma pessoa que eu nunca tinha visto e uma que eu tinha visto 2 vezes. Foi maravilhoso. E como é que foi? Maravilhoso, morro de saudade delas, elas inclusive muito mais novas que eu, né, e tinha aquela coisa, eu me lembro que a Natália e a Natália, são 2 Natálias, uma que mora em BH e outra aqui de Porto Alegre, e a Nath de BH disse, ai, mas que tu tá levando essa guria, ela é uma velha, vai que ela não vai querer fazer as coisas com a gente. Resultado, as gurias dormiam e eu ia saía, fazia o passeio que elas não queriam fazer, não sei o que, era eu que tava sempre no giro, né. Foi maravilhoso. Que delícia, que bárbaro. Paty, quando tu olha para ti, sobre a tua história, qual é o sentimento que tu tens? Eu tenho orgulho. Vou me emocionar agora. É mesmo? Nos conta sobre Tenho. isso. Nos conta sobre isso. Tenho. Não tem como não ter, né? Porque, assim, como eu te falei, a minha história não foi programada, planejada. Uhum. Não tinha nada para ser o que é, sabe? E eu tenho, nossa, tantas coisas legais já que aconteceram na vida, tantos clientes maravilhosos que eu pude estar junto, tanta realização na vida das pessoas, né? Porque quando tu tá trabalhando para um cliente, eu sempre trabalho no corporativo, né? Eu não faço, tem isso, né? Eu não faço eventos sociais. Então, assim, eu não realizo sonhos pessoais, mas são empresas que muitas vezes, né, estão, enfim, botando naquele produto, botando naquele evento toda a energia, todo o dinheiro, toda a economia para fazer realmente acontecer. Então, fazer isso e mostrar ainda hoje, que a internet ainda nos possibilita, né, mostrar muito mais, assim, nossa, para mim é um grande orgulho. Então, e já tive passagens muito doidas também, né, Suzy? Fiz 8 anos de TV aqui no SBT local, sem nem
Nunca fiz nada de teatro, de nada, não entendia nada, me meteram na frente da câmera, abri e falava umas bobagens, falava também, mas fiquei 8 anos lá, então assim, já fiz coisas que nem eu imaginava. Então eu fico muito orgulhosa. Mas, pelo que eu vejo, tu não tem uma autocrítica muito violenta, né? Aquela autocrítica que te acorda. Aprendi a não ter, aprendi a não ter, Como é que é? aprendi, sim. É. Eu era chicotinho. Eu era uma jovem muito mais chicote. Até os 30 anos eu me chicoteava demais. Depois dos 30 eu relaxei bastante, assim. Mas eu era muito de me cobrar. Tinha, óbvio, né, na época de faculdade, tinha uma certa cobrança em casa, mas não eram eles, não era minha mãe, não era de família, assim, eu me cobrava. E me cobrei muito em coisas relacionadas a corpo, né? Tô gorda, tô isso, tô aquilo. Então, assim, até os meus 30, eu tinha um belo de um chicote, assim. E aí depois fui, acho que acalmando essa necessidade de agradar, né? Fui me deixando mais livre e também amadurecendo, né? Entendendo que não era todo mundo que ia gostar de mim e tá tudo bem. Uhum, uhum. E isso aconteceu, essa mudança de comportamento aconteceu naturalmente ou houve um sofrimento tamanho que te fez mudar? Não, acho que assim, não. Eu preciso ser sincera contigo, assim, eu não tive ao longo da minha trajetória de vida, né, tanto relacionado a trabalho como a amores, assim, eu nunca tive grandes traumas, sabe? Então eu não consigo associar sofrimento, sabe, Suzy? Eu acho muito mais, a minha associação é muito mais a aprendizado do que sofrimento. Já tive minhas épocas de não tá tão bem, de não estar, né, tão alto astral, claro que sim, quem não? Mas eu me considero uma pessoa bem para cima, assim. Eu realmente consigo lidar com as coisas, né? Consigo lidar com as minhas emoções. Só que isso, até os 30 anos, eu sofria muito calada, sofria sozinha e não expunha, né? E depois dos 30 eu resolvi não sofrer mais só. Simplesmente. E aí, realmente, o flow imperou, assim, essa maturidade veio e, inclusive, assim, a história, né, de não ter casado, por exemplo. Isso é uma coisa que outro dia até conversando com uma amiga, ainda disse, eu disse, agora que depois de velha, agora eu quero casar, porque antes eu não dava muita bola, não casei. Sempre fui a todos os casamentos maravilhosos da cidade. Eu me lembro que teve um ano, eu namorava esse cara ainda de São Paulo, eu fui a 25 casamentos. Então era aquela coisa assim, parecia aquele filme, sabe, da a guria que vai convidada a todos os casamentos e nunca casa, sabe? Mas nem isso me dava, me fazia sofrer, assim. Só, enfim, não acontecia. Mas agora eu resolvi que eu quero casar, então tá aí, já larguei no ar. Casar fantasiada, tá? Casar, assim, ó, pela festa. Não pra ir no cartório lá na Oswaldo Aranha, não, casar pela festa. Ô, Paty, como é que tu lida com essa posição pública tua, tão reconhecida? Como é que tu lida com as pessoas que se aproximam de ti de vez em quando, não necessariamente de um jeito bom, às vezes para sugar um pouco da tua energia, da tua fama? Como é que lidar com isso? Tu sabe que, assim, não é poliana, tá? Mas talvez tenha um pouco de bobice nisso, mas cada vez menos eu vejo esse tipo de gente perto de mim. Não aparecem, sabe? Ou se aparecem, estão muito travestidinhos ali, estão muito quietinhos, mas ninguém do meu entorno, assim, tem esse tipo de sugação, vamos dizer. Porque eu não tenho espaço para isso na vida, sabe? E eu acho que hoje as pessoas têm tanta possibilidade de ter voz e de falar, né, tudo que querem, principalmente em função das redes sociais, que não sou mais esse gancho, sabe? E a fama, ela é tão relativa, né? Se eu ficar um mês aqui desaparecida do Instagram, vai
cadê a Paty Lemos? Então, assim, a fama hoje ela é fugaz também, muito mais do que antigamente. Difícil era a fama da nossa época mais atrás, né? Ser uma RP famosa, como tu há tantos anos era, difícil quando era telefone de fio. Não quando tu bota tua cara na internet todo dia e tá todo mundo te vendo. Então, eu não vibro nessa sintonia, sabe? Legal isso. Ótimo. E aí eu queria te perguntar, nós estamos chegando aos 15 minutinhos finais da nossa conversa. Eu fico imaginando que tu deve ter passado por alguns perrengues importantes na tua vida, né? E eu te queria que tu nos contasse alguns deles, e como é que foram e como é que tu superasse. Porque, de novo, né, voltando ao início da nossa conversa, todo mundo tem os seus perrengues, todo mundo tem os seus limites, todo mundo tem os obstáculos, né? Alguns pulam o obstáculo e alguns se acovardam diante deles. E eu não estou julgando ninguém aqui, estou dizendo que simplesmente às vezes acontece assim, a gente desvia e, na minha visão, começa a construir um muro de pedras de desvio daqui, desvio de lá, desvio... E esses desvios só contribuem para a falta de autoestima, só contribuem para o temor, para a insegurança, né? Então, eu queria te pedir que tu contasse algumas coisas para nós nesse sentido. Você sabe que, olha só, com licença, passou agora, passou um livro aqui. Estava estranho, que não tinha ninguém passado aqui ainda. Mas eu, como eu te falei já, né? Eu disse, olha, eu sinto informar, é um péssimo dia para as inimigas, mas eu sinto informar que eu realmente não tive muitos perrengues na vida, assim. A minha vida foi toda muito fluida. E eu não... Talvez algumas coisas sejam até bloqueadas por mim, porque, assim, eu não consigo ter muita lembrança de sofrimentos grandes, sabe? O meu pai teve um final de vida sofrido, então isso foi um sofrimento. Eu saí de casa com 23 anos para morar sozinha, meio brigada com ele, assim, a gente tinha uma relação que na minha infância era maravilhosa. Ele era uma pessoa que me levava para cima e para baixo, porque ele também era do giro. Mas depois lá, adolescente, mais um pouco, foi bem conturbado, a gente brigava bastante. E eu saí com 23 anos para morar sozinha, brigada com ele. Né? Então, eu acho que esse foi assim, o único fato mais triste e sentimental, vamos dizer assim, da minha vida, que eu aprendi a lidar, né? Sempre digo isso para quando alguém me pergunta, né, sobre essas relações. Não é porque era pai e mãe, que são pessoas maravilhosas, então eu tinha minhas rusgas com ele e tá tudo bem, acontece, né? Mas eu acho que é importante a gente também, às vezes, não precisar ter tido sofrimento, sabe? Também acho. Tem aquela história de que se aprende na dor ou no amor. A gente vive num mundo onde a grande maioria das pessoas aprende mais na dor. E eu me orgulho de dizer que eu aprendi mais no amor. Então, Paty, acho que não tenho, assim, maiores traumas. É interessante, porque te ouvindo, né, a sensação que eu tenho é que tu não tem o olhar no sentido de ficar presa à dificuldade em si. Né? Já me disseste uma vez que de todas as tuas vidas, todas as passagens, sempre tem um grande aprendizado. Né? E eu acho que é isso, me parece que a gente está voltando a esse assunto na medida em que quase que tu não tem olhos para coisa difícil ou pesada. E sim, vamos lá, aconteceu, vamos pular onde e vamos seguir adiante. Porque assim, eu acho que muitas pessoas, o foco é o que vai ampliar, né? E aí vou citar outra amiga querida, que também foi minha guru e é até hoje, né, durante esse processo todo infindo de aprendizagem, de autoconhecimento, que é a Rosalia Schwark, que é psicóloga e trabalha com neurociência, e ela diz assim, tudo que tu... A frase dela é... agora eu vou me esquecer, só porque eu quero falar para vocês aqui. Quem não se envolva, dissolva, tá? Então, se aquela coisa
se eu ficar me envolvendo com o problema, se eu ficar me envolvendo com o drama, se eu ficar me envolvendo com a tristeza, resolvesse a tristeza, resolvesse o drama, resolvesse o problema, bah, eu me atirava no chão e me envolvia, entendeu? Mas na maioria das vezes, não. A gente só fica botando foco e ampliando uma coisa que não vai te fazer bem. Então, assim, muita gente aqui falando, né, ser feliz é uma escolha, sofrer é uma escolha. A gente sabe que às vezes as pessoas não têm essa escolha porque elas não têm força suficiente interna. Eu não estou dizendo que o mundo da Alice é para todo mundo. Eu estou dizendo que tu tem que buscar o teu mundo da Alice. Eu demorei a chegar no meu e estou cada vez mais vivendo nele. E vou até o final da vida viver cada vez mais dentro desse meu mundo da Alice. Por isso que os clientes chatos não vão aparecer, por isso que as pessoas malas não vão ficar perto de mim, porque eu me cerco de coisas que me fazem bem. Então, é isso, busca o teu mundo da Alice e constrói essa fortaleza, sabe? Tem algum jeito de construir fortaleza? Sendo tu. Verdade. É o único jeito. Verdade. True to yourself. Sabe? Exercendo a tua verdade, entendendo que tu tem falhas, que tu tem erros, que tu faz umas cagadas de vez em quando, que tu magoa a gente, que tu devia ter feito melhor aquela coisa. Mas sendo de verdade, e entendendo que não vai ter jeito, só tu por ti. Né? Ninguém vai fazer por ti. Então, acho que é isso, é sendo o mais verdadeiro possível com o teu eu, para ti e para todo mundo, né? Porque não adianta tu ser super verdadeiro em casa, com a tua família, e ter lá uma projeção na sociedade. Isso tem que estar alinhado. Né? Então, acho que é isso, verdade. Como é que foi, Paty, sair de casa aos 23 anos e ser autônoma desde lá? Foi ótimo, claro que eu no início tive ajuda, né, ajuda financeira, minha mãe me ajudou, assim, mas foi ótimo. Nossa, assim, eu hoje, quando eu vejo, né, às vezes amigas minhas, até porque eu tenho amigas de várias faixas etárias, e eu vejo, assim, amigas de, sei lá, 29, 30 anos ainda morando em casa, eu digo, olha só, te mexe, vai te embora, vai viver sozinha, vai ter a tua autonomia, vai entender que o queijo não nasce dentro da embalagenzinha na geladeira, né, que o rolo do papel higiênico não é autossustentável ali, que quando acabar, se tu não tiver comprado, não vai ter. Então, eu acho uma maravilha quando as pessoas conseguem sair de casa e ter, vai ter uma ajuda, vai financeira, pode ser, beleza, mas ao menos ter que trabalhar o individual, sabe? O bifezinho não tá ali na mesa ao 12h15. Então, acho que isso é super importante para tu ter essa construção dessa fortaleza, né? Faz parte. A gente está no mundo de uma certa forma, cheio de gente, cheio de estímulos, cheio de coisa, mas somos seres únicos e sozinhos. Então, assim, tu saber as suas responsabilidades desde mais cedo, eu acho super importante. Paty, quais são as suas considerações finais? Considerações finais, primeiro de tudo te agradecer essa audiência que foi uma galera maravilhosa aqui que eu vi entrando, né, eu acho que eu fazia tempo que eu não fazia live e uma coisa que é sempre legal é isso, né, a gente vê como as pessoas entram, saem, enfim, mas como prestigiam, então é muito legal, o meio da rede social, o meio da internet, ele tem tantas possibilidades, benéficas, né, que basta a gente saber usar. Muita gente vai dizer que faz com que a gente fique invejando coisas que nós não temos, ou faz com que seja uma idealização da vida, ninguém aqui é como aparece na rede social. Não é verdade, sabe? Eu acho que a rede social ela pode mostrar muita coisa boa, tu que vai escolher o teu conteúdo, né? Tu que vai fazer a seleção de quem tu vai prestar atenção. Então, que bom que tinha essa turma toda aqui prestando atenção na gente. Que legal isso. É interessante, né? Um dia a gente estava conversando, nós duas,
eu estava conversando com a Paty sobre vulnerabilidade e invulnerabilidade. E a Paty disse, o maior perigo da invulnerabilidade, de se construir invulnerável, é se construir resistente. E aí a gente estabelece uma camada da gente mesmo e se torna inacessível. E aí ninguém chega perto. E além disso, né, quando tu fica com essa necessidade de não ser nunca vulnerável, de nunca te expor, de nunca mostrar os teus defeitos, né, os teus flaws, as tuas falhas, isso faz com que tu fique real. Ninguém é bom o tempo inteiro, ninguém é legal. Eu não sou legal o tempo inteiro, eu não sou bem-humorado o tempo inteiro, eu não faço coisa certa o tempo inteiro. Mas eu vou tentar fazer o melhor possível. E para mostrar para quem está me acompanhando, eu normalmente vou querer mostrar o meu melhor. Então, acho que não é uma questão só de querer que as pessoas gostem de ti. Porque tem isso, né, Suzy? Isso eu acho que é uma coisa super importante de frisar, assim, todo influenciador digital, toda pessoa que está aqui, como tu, como eu, fazendo esse tipo de conteúdo para as redes sociais, querendo ou não, quer aprovação. Nós somos pessoas que estão aqui em busca do aplauso, da audiência, a gente quer isso. Mas nem sempre teremos. Então, saber lidar com isso é que é o mais importante, para que tu não fique uma pessoa frustrada, para que tu não fique um recalcado, né? Então, acho que isso é super importante também nesse meio digital. E na verdade, o que a gente vê hoje é que as pessoas realmente poderiam ser muito mais ricas do que são, na medida em que poderiam se apresentar melhor. Porque, que nem tu disseste, a ferramenta da rede social, ela é uma belíssima ferramenta para troca, para conjunção, para composição de ideias. Né? Agora, uma das coisas que me chama a atenção hoje em dia é que trocar ideias está cada vez mais difícil. Porque o fato de eu me expor não significa que eu estou certa, significa que eu estou simplesmente me expondo. E eu adoraria que as trocas acontecessem, né? Que mesmo que as verdades não fossem tão absolutas, tão ferrenhas. Né? O mundo seria muito melhor se nós conseguíssemos nos mostrar como somos. E somos falíveis, e somos vulneráveis, e somos uma composição de tentativa de acerto e erro. Somos tudo isso, como todo mundo é, gente. Então, uma das coisas que me parece nas redes sociais, que de vez em quando me enche a paciência um pouco, é que parece que a gente tem um monte de castelinho de princesa e príncipe. E é verdade, é mentira. Isso é mentira. Vai ser muito mais legal quando nós nos apresentarmos como somos diante das nossas posições. E eu não tenho nada a ver com as suas posições, são as suas posições. Eu quero ter um lugar para dizer as minhas posições. E quando eu iniciei Trajetórias, Paty, que faz 2 anos e meio, mais ou menos, as pessoas que passaram por aqui, por essa passarela, como eu chamo, tiveram a sabedoria e a humanidade de dividirem as suas almas. E de dizerem que pensam que não. E os seus erros, os acertos, como é que se construíram. Porque uma trajetória, ela é sempre construída. Não existe pronto, nós não nascemos assim. Nós temos a oferta no dia a dia para tentar o melhor que nós podemos. E é isso. E nem sempre acertamos. Agora, tem uma outra coisa que também me incomoda profundamente hoje. Hoje, tu já reparaste como as pessoas dão pouco crédito às pessoas. Então, por exemplo, se tu quer na infelicidade de dar uma frase, ou ter uma posição que é uma posição, enfim, questionável, gente, demoliu o castelo. O que é isso? Como assim? Sim. Eu sou um composto. Eu sou uma pessoa que todo dia ali batalhando por uma coisa melhor. Me dê crédito, por favor. Eu mereço. Né? E é isso que tu disseste, quer dizer, uma rede social apresenta uma condição de um cenário muito mais rico para a vida, desde que a gente saiba usar. E essa coisa que tu faz, e faz muito bem, e muita gente aqui, né, também faz, a Maureen aí também, que é dar palco para outras pessoas, né? Assim, a rede social, ela não é uma rede de egoístas, eu não vou seguir só um perfil. Então, tu trazer para a luz outras pessoas não diminui o teu brilho, sabe? Então, é essa coisa das próprias lives serem feitas com pessoas que às vezes são teus pares no trabalho,
Pô, isso é muito legal, não tá mexendo com concorrência, não é isso, é uma pessoa auxiliando a outra e dando luz para outra, então isso aí a gente ainda tem que melhorar bastante, aqui no meio social da rede. Concordo plenamente contigo. Paty, querida, eu quero muito te agradecer por estares conosco, muito legal. Quero dizer para vocês que a minha próxima convidada chama-se Marta Medeiros, que está nos acompanhando aqui. Só não tenho a data para marcar, como vou dizer para vocês ainda, mas logo diremos. Vai ser um prazer conversar com a Marta também, assim como também foi com a Paty e com os anteriores entrevistados, né? Estamos aqui para nos apoiar, para construir um mundo mais humano, mais generoso, mais solidário, né? Com menos perfeições e mais imperfeições como somos. E aí a ideia é que cada um de nós construa-se melhor no dia a dia. E nós podemos nos ajudar, desde que a gente seja franco, humilde, generoso e humano. Isso aí, maravilha. Querida. Obrigada pelas palavras, obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Muito. E vou esperar a data da Marta. Eu também. Diremos em seguida. Um beijo e muito obrigada. Beijo, uma ótima semana para todo mundo aí. Realmente, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.